Olá, eu sou o Cris Karasek, aqui da Aljava 127, e hoje quero refletir com você num trecho curto de um dos versículos do primeiro capítulo do livro de 1 Tessalonicenses. No versículo de número 9 de 1 Tessalonicenses 1 diz assim: deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Você sabe que, pensando em deixar os ídolos, eu fiquei me perguntando, eu já deixei os meus? Sim, porque quando nós pensamos no início da caminhada cristã, deixar os ídolos passa por deixar aqueles pecados mais grosseiros, deixar aquelas formas de pensar ou aqueles ritos religiosos que fazíamos de maneira mais bruta, mais grosseira, que quando os olhos se abrem para o Evangelho, rapidamente nós identificamos aquilo como ídolos na nossa vida. Mas a pergunta que me faz refletir ainda nos dias de hoje, depois de sei lá quantos anos, décadas, já posso dizer assim, décadas de caminhada com Jesus e de prática do Evangelho, inclusive na condição de pastor, o que me faz refletir no dia de hoje é a seguinte pergunta: já deixei todos os meus ídolos ou durante a caminhada de fé fui estabelecendo novos ídolos? Porque sabe de uma coisa? O nosso coração humano, que foi discipulado pelo pecado durante tantos anos e que hoje sofre a influência desse pecado que nos assedia diariamente, esse coração humano parece-me vagar o tempo inteiro em busca de alguém ou de algo a quem se apegar. E aí, nesse momento, é preciso um exame, uma avaliação, ou melhor, buscar uma sondagem do Espírito de maneira diária e constante. Porque até mesmo as nossas experiências com Deus podem ser estabelecidas como um ídolo para nós. Aí você vai dizer, nossa, Cris, mas como assim? Isso. Quantas vezes um passo de obediência se tornou muito difícil por causa do passo de obediência anterior? Eu te explico. Quando fui movido por Deus com minha família para mudar de cidade e automaticamente mudar de ministério ou de campo de atuação, essa decisão ou esta obediência foi extremamente difícil e quase foi comprometida pelo que eu vivia na cidade onde eu morava e no ministério onde eu servia. Mas aquilo não era um pecado. Eu não estava naquela cidade em desobediência. Eu estava ali porque Deus disse para eu ir para lá. Eu não estava exercendo aquele ministério por prazer, apenas prazer pessoal. Eu estava lá porque eu tinha uma palavra de Deus para estar lá. Então, perceba, a minha obediência anterior, que era ir àquela cidade e fazer ou viver o ministério que eu vivia naquele lugar, agora tornaram-se quase que um empecilho para que eu desse um novo passo de obediência diante da voz de Deus. Ou seja, aquilo que eu havia feito para Deus e por uma direção de Deus quase se tornou um ídolo que me impediu de ouvir e obedecer à voz de Deus. Me fiz entendido? Deu para você compreender o que eu estou falando? Às vezes é o jeito que lemos a Bíblia. Aprendemos a ler a Bíblia de uma forma e quando lemos a Bíblia daquela forma, Deus fala tanto conosco, nós sentimos tanto a presença de Deus, que quando somos chamados por Deus para uma experiência nova com a própria Bíblia, resistimos. Porque estabelecemos um ídolo. Tem que ser sempre de manhã, tem que ser sempre antes de dormir, tem que ser com a porta fechada, tem que ser com meia luz. Vamos à igreja, frequentamos um culto, vamos a uma outra igreja, a uma igreja irmã, e não aceitamos aquele tipo de culto, fazer daquele jeito, cantar aquelas canções, falar daquela forma, uma pregação daquele jeito, terminar daquela forma. Por quê? Porque estabelecemos um formato que é o melhor, que é o ideal. Isso não seria um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que me impede de viver simples e levemente a presença de Deus e a sua palavra. Portanto, sim, algo vivenciado com Deus e com sua palavra pode se estabelecer um ídolo. Eu quero terminar essa reflexão pensando com você. Quando nos convertemos, aceitamos Jesus, fomos alcançados por Jesus, fomos salvos, rapidamente identificamos os nossos ídolos e fomos decidindo deixá-los passar para viver e servir ao único e verdadeiro Deus. Mas com o passar dos anos, da experiência cristã, novos ídolos vão sendo estabelecidos. Ídolos difíceis de ser identificados, porque eles são mais nobres, eles parecem agradar a Deus e eles parecem ter cheiro de santidade. Estabelecemos novos ídolos que ficam difíceis de deixar passar. E a minha pergunta para você é a mesma que eu me faço hoje. Quais são os ídolos que eu preciso deixar passar para que eu continue intensamente e diariamente servindo ao único e verdadeiro Deus? Que o Espírito Santo
traga essa resposta ao seu coração. E diante da resposta dele, eu e você decidamos deixar os ídolos passar, continuar passando, para continuar servindo ao único e verdadeiro Deus.